meus amigos do canal Indireita. Hoje nós vamos falar sobre transhumanismo. Eu tinha separado muitos materiais para passar para vocês do que é transhumanismo, desse processo, mas eu fiquei pensando, poxa, eu acho que todo mundo aqui que está nesse canal já sabe o que é transhumanismo, né? E se você não sabe bem, transhumanismo é a fusão homem-máquina. Em que pé estamos? Nós temos a Neuralink. Os homens e as máquinas. Pensar o futuro dessa relação é viajar por um caminho que parece não encontrar limites. Na ficção científica, a jornada de unir o cérebro a computadores, por exemplo, começou faz tempo. No filme Violação de Privacidade, de 2004, implantes cerebrais gravam tudo o que vivem os personagens. Quando eles morrem, um editor cria um vídeo com as memórias agradáveis para ser exibido no funeral. Uma ideia parecida é abordada na série Black Mirror, que em um episódio mostra uma criança que tem um chip implantado no cérebro, possibilitando que a mãe dela saiba onde ela está, o que está vendo e ouvindo. Se a possibilidade de gravar tudo o que vemos e ouvimos parece longe da realidade, um outro tipo de interação com as máquinas pode estar mais próximo do que pensamos. Imagina só, usar o celular, pesquisar na internet, controlar um computador, tudo isso só com o pensamento, sem mexer um único músculo do corpo. Transformar tudo isso em realidade é a nova corrida do ouro. Empresas de tecnologia no mundo todo se debruçam em pesquisas para criar produtos futuristas e abrir mercados. Nesta semana, o visionário Elon Musk, dono de empresas como a Tesla, que produz carros elétricos de última geração, e a SpaceX, que caminha para revolucionar as idas ao espaço, voltou a ser notícia. Ele anunciou que pretende implantar chips de computador em cérebros humanos. Mini-eletrodos mais finos que um fio de cabelo conseguiriam ler a atividade elétrica do cérebro e enviariam para um receptor atrás da orelha, que por sua vez se comunicaria com o computador. Ultimately, we can do a full brain-machine interface, meaning, yeah, this is going to sound pretty weird, but achieve a sort of symbiosis with artificial intelligence. O empresário diz que pretende testar o chip em humanos já no próximo ano. Se der certo, a ideia é usar a mente para controlar com precisão equipamentos como smartphones e computadores e até acessórios como braços robóticos. Mas será que tudo isso é coisa só lá para o futuro? Há décadas, cientistas trabalham na interface entre homem e máquina. Em 1999, o neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles surpreendeu o mundo. Ratos controlaram um pequeno robô só com as ondas cerebrais. Depois mostrou que não há barreiras para isso. Eu tinha um macaquinho andando numa esteira no meu laboratório na Carolina do Norte e tinha um robô em Kyoto, no Japão, sendo controlado pela internet pelo sinal que vinha do cérebro do macaco. E aí eu tinha um vídeo, uma câmera de vídeo como essa aqui, mandando sinais do robô andando no Japão de volta para os Estados Unidos. Então o macaco via que o robô estava andando sob controle da mente dele. E com isso, o macaquinho não precisava nem andar. Ele parou de andar, imaginou que estava andando e o robô continuou andando no Japão. Em 2014, na abertura da Copa do Mundo no Brasil, um paraplégico movimentou um exoesqueleto usando atividade cerebral e deu o pontapé inicial. Isso tudo significa uma verdadeira revolução, né? Porque imagine você controlar qualquer tipo de equipamento digital, eletrônico, ou mesmo virtual, só pensando. Você não precisa mexer a sua mão, não precisa mexer suas pernas. Você simplesmente imagina um movimento e esse movimento se realiza por a ação de um artefato qualquer, um robô, um programa de computador, que não precisa nem estar do seu lado, pode estar na superfície de Marte ou pode estar no outro lado da Terra. Então, o aspecto revolucionário dessa tecnologia é muito claro. O que aparentemente foi prometido para 2020, né, pelo Musk, já aconteceu há muito tempo e o mundo inteiro sabe disso, né? No caminho de Elon Musk está o governo dos Estados Unidos, que ainda precisa aprovar o procedimento em humanos. Apesar de soar simples nas palavras do empresário, o teste envolve o risco cirúrgico e ninguém sabe de fato onde tudo isso pode parar. Seria possível interferir na memória de uma pessoa, transmitir pensamentos? No final das contas, quem vai controlar quem? Coisas de ficção científica que a gente vai se acostumando a pensar que podem ser realidade. Estamos aí neste pé. Beleza. A grande questão, que eu acho que a gente já pode partir para um alimento sólido, é que o transhumanismo
ele remete ao que já passou. A palavra diz o seguinte, que o Eterno, né, que ele é aquele que anuncia o fim desde o começo. Então lá no começo parava, né, as trevas e ele disse haja luz, né? E essa luz representa o Messias, que é a luz do mundo, né? Ele veio para trazer luz em meio às trevas. Depois nós temos o dia de descanso. E ele descansou no 7º dia. Você acha mesmo que o Criador tem que ficar cansado? Foi difícil fazer esse planeta, hein? Vou descansar um pouquinho. Com certeza não, né? O 7º dia de descanso, ele está mostrando para nós, descansem no 7º dia. Porque isso vai remeter ao milênio. Porque ele fala, né? Um dia é como 1000 anos é como um dia. Milênio, descanso. Entende? Então, é importante guardar o sábado, mas não fazer o sábado ser o Senhor da sua vida. Né? Ele mesmo fala que ele fez o sábado para nos servir, não nós para servir o sábado, entendeu? Sem fanatismo, sem loucurada. Então, beleza. Aí nós temos Adão e Eva. E qual foi a proposta da serpente? Que será a mesma proposta da mesma pessoa. O dragão, a antiga serpente. Entendeu? Então o dragão que vai fazer uma proposta ao mundo é a antiga serpente. Acontece com o aumento do mal no mundo, ele cresceu, ele de uma serpentinha, ele virou um dragão. Por quê? Porque o próprio ser humano, sendo o mal, alimentou o crescimento dele. Pois bem, a proposta foi, eu vou te dar conhecimento e você vai ser como Deus. Ele não quer que você seja como ele. E eles caíram. Isso vai voltar a acontecer. Por isso que a palavra diz que ele anuncia o fim desde o princípio, desde o começo. E também fala que não há nada de novo debaixo do céu. Tudo que foi, já passou. Sim, tudo que foi, já passou. A gente vive um ciclo. Entende? Então o que acontece? A proposta que ele fez foi essa. Vocês podem ser Deus. E hoje, através da tecnologia, ele vem com a mesma proposta. A proposta é, você pode ser como Deus, você pode ser imortal, você pode criar, você pode clonar, você pode, através do chip, desse melhoramento, desse transhumanismo, você pode descobrir doenças antes que aconteçam, quando estão no início, você pode, até quem sabe, no futuro, poderemos transferir a nossa mente para uma inteligência artificial e nunca mais morrer, ter um corpo robótico e a sua consciência dentro desse corpo. Quem já assistiu o filme Sharp? Na verdade se trata disso, aquele robôzinho conseguiu transferir a mãe dele para outro corpo robótico. Então, essa é a proposta. A proposta, de novo, é uma afronta ao Criador. Ele quer dizer o seguinte, você não precisa ser bonzinho, seguir esse monte de regra aí para ter uma vida eterna. Você não precisa ter esses irmãos, essa vida aí, esse caminho estreito aí. Você pode ter tudo, eu te dou tudo. Se prostrado, me adorares. Essa vai ser a proposta. Por que a marca da besta, quem coloca, não tem jeito? Se fosse só um chip para você fazer transações financeiras, era só a pessoa pegar uma faca, cortar a mão e tirar o chip, acabou. Desculpa, tô arrependido, senhor. Tô aqui, ó, tirei, pronto. Não, não é assim, gente. Essa marca, ela é, primeiro, uma posição que você escolhe um lado. Segundo, ela te altera geneticamente. E se tem uma coisa que o pai abomina, que a gente mexa na genética, você pode ver que o dilúvio foi justamente por causa dos Nefilins. Porque eles estavam devorando seres humanos. Eles são uma raça maligna, extremamente maligna. Até hoje eles exigem sacrifícios humanos. A gente sabe disso. A gente sabe de tudo que a gente já estudou sobre essas famílias e os rituais e os sacrifícios, né? De bebês, inclusive, né? Então, ele exige esse sacrifício. Essa alteração genética não é boa. Ela é maligna. Entende? E a pessoa que topa isso aí, ela está escolhendo um lado, ela está alterando geneticamente e ela está selada
Pela marca da besta. Assim como o Eterno vai selar os seus antes do soar das trombetas, porque os castigos, as coisas não são para nós, são para os ímpios, são para os seguidores de Satanás. Entende? Então, ele também sela os seus. Essas pessoas também estão escolhendo o seu lado. E elas escolheram, assim como Eva quis comer aquela fruta e Adão também quis, ninguém foi obrigado. Assim vai acontecer novamente. Só que dessa vez não tem mais volta. O Eterno não vai perdoar mais. Chega do ser humano afrontar, chega do ser humano ridicularizar a criação, destruir a criação. Isso eu estou falando do próprio corpo, não só da natureza. Entende? Então, o transhumanismo nada mais é que isso. É o que foi, já passou e vai passar de novo. A passagem lá, a passagem do povo, né? As 10 pragas lá do Egito. Aí passa-se o sangue do cordeiro na porta. Com os filhos do Eterno não acontece nada, mas com eles sentem a penalidade até que eles se arrependem dos seus pecados, mas eles não se arrependem. Isso vai se repetir novamente. Leia Apocalipse 12. Está lá de novo, levado, assim como fala, as asas da grande águia, né, como asas de águia voar para o deserto. Assim está de novo lá em Apocalipse. Entende? Tudo é profecia. Tudo é sombra das coisas vindouras, como disse Paulo. Acho que foi Paulo que disse isso. Tá? O que acontece? Assim como a igreja foi levada, assim como foi guardada com o sangue do cordeiro na porta, o povo foi levado para o deserto, foi suprido pelo Eterno. De novo, em Apocalipse 12, o povo suprido pelo Eterno, levado pelas asas da grande águia ao deserto. Entende? Então tudo se faz novo, mas são coisas que já foram profetizadas. E a gente vê essa história se repetindo, tá bom? A grande questão, eu acho que a gente tem que ter em mente aqui é o seguinte: entender a marca da besta, entender o que é o transhumanismo, entender qual é a proposta, para que você não seja enganado. Porque muita gente, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Muita gente vai cair nessa. Você acha que antigamente as pessoas caíram na história dos deuses? Os deuses, eles apareciam como os deuses e pediam virgens, sacrifício de bebês, de virgens. Não era assim que eles pediam sangue fresco? Eles vão voltar. Só que agora eles não podem fazer isso. É antiético. Então agora eles voltam com a cara de alienígenas. Somos seres evoluídos. Nós sempre estivemos com vocês. Os Anunnakis. Nós temos uma proposta de evoluir a raça humana para um outro nível. E blá, blá, blá. E olha a ganância do ser humano. Ele não está contente de ter só a sua vida. Ele quer mais. O ser humano sempre quer mais. Tá mostrando, dizendo pro Eterno: eu não preciso desse corpo aqui estragado que você me deu. E nem preciso ter uma vida santa para esperar uma outra vida e um corpo transfigurado. Se eu posso ter um corpo transfigurado agora. A proposta do fulano tá mais interessante. Eu ainda posso ter uma vida impura, que ninguém tá me cobrando nada. Uma vida de santidade, uma vida com moral, não é pré-requisito para Satanás. Para ele, dane-se. Só que todos eles irão para a vala junto com ele. Então essa é a decisão que cada um tem que tomar na hora oportuna. Só que ele já oferece isso todo dia. Todo dia o pecado vem, todo dia vem as propostas, né? Todo dia você pode escolher o caminho que você quer seguir. A luta contra o pecado, eu digo que é como se fosse uma luta numa dieta ou como se fosse uma luta numa pessoa que, sei lá, um AA, uma pessoa alcoólatra, é o nome que tem aquele espaço, um dia de cada vez. É a mesma coisa. É um dia de cada vez. Hoje eu acordei, hoje eu quero orar, eu quero fazer o bem, eu quero ficar na paz, não vou me meter em confusão. Se eu puder pregar o evangelho para alguém, eu vou pregar. É isso. Falando nisso, se você gostou de algum estudo, seja esse canal, esse vídeo, outro canal, te acrescentou no espírito, compartilhe. Às vezes você não pode sair para evangelizar, mas se você mandar um vídeo para alguém e isso acrescentar no espírito dela, fazer ela crescer espiritualmente, você já está plantando a semente.
Então, compartilha, curta, deixa seu comentário, ajude os irmãos. Ajude a dar relevância para os canais dos irmãos. Porque o YouTube vai cortar canais que para eles não são interessantes. Então, colabore, tá bom? Bom, por hoje é isso. Um beijo a Gigi, fiquem com Deus. Tchau, tchau.